Salve, 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 galera! Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode despertar. Eu sou Marcelo Falcão Eu sou Marcelo Palácio, e nós fazemos o pode despertar. Despertar. Sejam todos bem-vindos. Se liga só, pega aqui essa transmissão que você está assistindo, vai lá naquela setinha tortinha que tem assim embaixo, no compartilhar, aí copia o link, aperta lá no compartilhar, copia o link desse nosso episódio aqui e manda lá naquele grupo do qual você participa, manda para aquele teu familiar, para aquele teu amigo, para aquele teu brother, que está precisando de ouvir um conteúdo desse aqui, que o conteúdo hoje está pancada. Fala aí, Palácio. Não, manda lá, um amigo meu, né? Enquanto a gente fala assim, não, não sou eu não, que o teu problema é um amigo meu. Manda para esse amigo seu que está precisando, você sabe que ele está precisando. O Pode Despertar, a gente tem a intenção aqui de estar levando essa mensagem de recuperação, essa mensagem que pode dar certo, que tudo vai, sabe, vai acontecer se você deixar. A única coisa que você precisa fazer é deixar. Se permitir. Se permitir. Então compartilha esse link que chegou para você, de alguma forma você chegou aqui. Então faça com que ele chegue a mais pessoas, né? Tô vendo pouco like também nesse vídeo, ó, tem 3 likes, o pessoal tá chegando, é claro que no decorrer da live vai aumentando, mas quem puder já dar o like aí no vídeo será fantástico aqui pra gente. A intenção sempre e seguir o canal. Seguir o Importante canal. seguir o canal. A gente tá em busca aí dos primeiros 1000 seguidores, a gente começou esse canal do zero, sem nada, só mesmo na coragem, Tudo orgânico. tudo orgânico, que a gente está fazendo esse trabalho aqui para levar essa mensagem. Como a gente estava conversando antes, né, Marcelão? Isso aqui é um hobby que a gente tem e a vontade realmente de Mas a mensagem é transmitir. séria. A mensagem é séria demais, sempre, sempre. E hoje a gente está com 2 pessoas aqui fantásticas. Antes de Ah, a é, gente pronto, apresentar, pronto, pronto. passa, Volte. passa aí o... Vamos lá, vamos lá, vamos lembrar aqui dos nossos patrocinadores, né? Que hoje a gente tem aí o orgulho de dizer que a gente tem os nossos patrocinadores. Ah, tá ali? Pronto. Vai lá, Chinelo Saber Viver. Se você precisar de chinelo com a logomarca, quer colocar o time, é aniversário, quer fazer o que você quiser Vai fazer fazer, aquele casamento bacana, final de tarde, na praia. pronto. Quer presentear, formatura, quer presentear o pessoal? Chinelo Saber Viver. Tem lá o Instagram dele, você consegue entrar em contato. Se quer trocar o carro, tá na hora de trocar o carro, vai lá na Marpal Autos, fica lá no Shopping do Automóvel, Na Zé Baixo. na Zé Basto. Bem que eu acho que mudou o nome da Zé Basto, mas o Shopping do Automóvel na Zé Basto é conhecido, se precisar é só também ir lá. A Casa Despertar é um dos nossos patrocinadores também. E o Marcelo Falcão Performance, se precisar aí de tráfego pago, né, informações sobre todo esse processo aí de internet, de tecnologia, só procurar o Marcelo Falcão Performance lá também, que você com certeza vai ter um sucesso, assim como pode despertar. E também Nossos convidados que são fantásticos. especiais. O conteúdo hoje vai ser pancada. Então esmaga o like e compartilha aí. Compartilha que o conteúdo hoje vai ser pancada, né? Minha amiga Janaína, que honra, Tamo que junto. prazer recebê-la. Apresente-se aí, por favor, para a nossa audiência. Eu sou Janaína, Janaína Bastos, né? Sou uma adicta em recuperação, sou do Conselho Administrativo da Clínica Caminho da Luz, sou estudante de gestão hospitalar e estou aqui para falar de vocês da minha prioridade, que é a recuperação. Massa, massa. Seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la conosco. Você não sabe como a gente fica honrado, Janaína, com a sua presença aqui. É muito massa, é muito importante para a gente a sua presença. Igualmente, Massa, tamo junto. E temos também nosso convidado, Leudo Júnior, também, que vai trazer aqui uma pegada de recuperação diferenciada do que a gente costuma, e aqui a gente gosta disso aí. A diversidade é que enriquece, né? A diversidade de pessoas, da forma de conduzir a recuperação, o tratamento, isso que vai enriquecendo. Cada pessoa se identifica com alguma forma de trilhar o seu caminho de recuperação, né? Então, Leudo, apresente-se aí, por favor. Muito boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a todos vocês aqui do Pode Despertar. É uma grande honra estar aqui
tá? Legal. Eu sou o Ledo Júnior, sou discípulo de Jesus, em busca de recuperação a cada dia, né? Estou limpo há 12 anos, né? Mas limpo de outros defeitos de caráter também, né? Como pornografia, como procrastinação, ira, e a gente vem se melhorando a cada dia, né? Estamos aqui para falar um pouco sobre tudo isso e agradecer mais uma vez aí também a Janaína aqui, né? Do qual eu faço um trabalho lá onde ela trabalha, faço um trabalho voluntário lá onde ela trabalha, a Clínica Caminho da Luz, enfim. Estamos aqui, vamos para frente. Vamos sim. Mas, E já me chama muito a atenção quando a Janaína falou assim, que ela falou tudo que ela fazia, tudo que ela estava, ela falou, mas eu vim aqui para falar de recuperação, que é o que importa, que é o mais importante. Toda vez que eu escuto isso, já me vem na minha cabeça, né? Eu já falei muitas vezes isso aqui para vocês, que a minha recuperação, ela tem que vir em primeiro lugar. Enquanto eu não entender que a minha recuperação é, em primeiro lugar, trabalho, filho, esposa, a igreja, ou seja, o que for, isso para o palácio. Enquanto eu não entender, eu não vou conseguir ir à frente. Por quê? Porque se eu vir a esquecer da minha recuperação e usar droga, todas as outras coisas já era. Elas vão embora, a mulher vai embora, os meninos vão ficar desamparados, Acaba tudo, o né? trabalho já era, né? Eu vou ter que ser internado de novo porque eu sou espoleta no negócio e vou sumir, vou gastar tudo, vou acabar com tudo, enfim. Por isso a recuperação ela precisa vir em primeiro lugar. cara, tem eu gosto dessa pegada de gestão, né? E tem um princípio na gestão que diz assim: quem tem várias prioridades não tem nenhuma prioridade. Se tá Massa. tudo na mesma prateleira, irmão, como é que eu sabe o que é coisa mais? Se na hora que, de repente, o bicho pegou de uma hora para como é que tu vai saber qual é a prioridade? Pô, nesse momento não dá para eu resolver tudo, é muita coisa, tem uma coisa que é prioridade. Quando isso é claro na cabeça, meu irmão. Até eu entender essa questão, né, de o que é prioridade para mim. Cara, a única prioridade que eu tenho na minha vida é a minha recuperação, Palácio. Quando o Palácio me ligou e falou assim, cara, vem falar sobre recuperação, o cara falar sobre a minha prioridade, velho. Bom demais. É muito bom. A minha única prioridade é isso, porque eu me identifico com o Palácio. Né? Lá atrás, quando eu comecei a minha caminhada, né, eu ficava me julgando. Eu até estava falando com o Palácio antes de vocês chegarem, né, antes de vocês dois chegarem, essa questão de eu me julgava a minha inteligência da base do intelecto, né? Eu era muito inteligente, mas a minha imaturidade era muito grande, né? A minha inteligência emocional era rasa demais. Hoje em dia não, eu só tenho uma única prioridade, né? Ah, a minha prioridade é meu filho. Não, a minha prioridade é a minha recuperação. Quer ser minha recuperação? Eu não tenho meu filho, eu não tenho minha mãe, eu não tenho vocês, eu não tenho a oportunidade de estar aqui conversando com pessoas fantásticas, né? Eu liguei pro meu patrão e falei assim: ó, eu vou no Pode Despertar. Vai lá, cara. Fala sobre a tua reparação, fala do teu acolhimento, fala do teu amor pela tua vida hoje em dia. O que tu estava fazendo lá atrás não era nada do que tu realmente é de verdade. Fala da tua vida, como tu está, Deixa eu te fazer uma né? pergunta. Você conhece Miguel? Qual, Miguel? Miguel Lucena. Lucena Conheço. está aqui, nos acompanhando Diz toda hora. toda hora aqui, Ele diz, falando. é minha É mãe. minha mãe. É, É minha mãe. ele é filho da minha recuperação. Massa, massa. Hoje ele é minha fonte de inspiração para fortalecer a minha Manda um beijo prioridade. pra ele. Miguel, te amo, filho. Meu filho também é o Miguel. Massa, massa. Tem um Miguel. também. Massa, Tem o Miguel também. É cheio de Miguel. Legal. Aí o quanto Miguel na Eu vida da tenho gente. Miguel. Aí. Miguel. Que Né? legal. Então, assim, são as fontes, né, que nos alimentam para a gente continuar fortalecendo a nossa única prioridade. Cara, sem isso a gente não é nada. E você, Leandro, o que é que acha aí? A gente está falando de prioridade, do que é mais importante, como é que... Eu acredito, espiritualmente falando, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele vai suprir todas as coisas. E quanto mais próximo de Deus a gente está, mais longe do mundo, né? Mais longe do que vai nos prejudicar.
Então, assim, eu busco colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, né? A cada vez mais. Nem sempre foi assim. Às vezes eu dizia que gostava, né, de estudar, ou de ler a Bíblia, ou de ir para as religiões, que eu já fui de várias religiões, né? Hoje eu sou evangélico. Mas hoje eu percebo que como é importante eu estar ligado a Deus. Eu acordo, eu faço minhas orações, eu vou dormir, eu faço minhas orações. Eu junto com a minha esposa, a gente se ajoelha juntos e oramos juntos. Então, no versículo, em Romanos 12:2 diz que precisamos renovar nossa mente. E essa renovação é diária. E aí, fazendo um paralelo, é o só por hoje. É o só por hoje, né? Não, não querendo, né, bater de frente, não, porque a recuperação, né, é a prioridade. Mas como é que a gente consegue a recuperação? Quando a gente está espiritualmente bem, né? Quando a gente está espiritualmente bem, total. E a espiritualidade está contida na recuperação. Exatamente. Existe uma recuperação sem. Não existe, não existe. Não existe. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que estão lá na clínica, que quando elas saírem, o que é que vocês procurem? Rapaz, procure 3 coisas. Procure um grupo, né, onde você possa encontrar com pessoas que sejam no mesmo propósito que você, né, independente da denominação, né, se é o Celebrando Restauração, se é NA, se é AA, qualquer um, mas independente disso, procure uma igreja, né, procure uma igreja, independente da sua religião, mas procure se apegar a Deus e procure fazer um esporte. Porque aí você vai conhecer várias pessoas que não estão usando e não estão pensando em usar, né? O esporte vai liberar aí um monte de hormônios, né? Hormônios bons para você ter disposição, para você liberar aquele. Depois que você termina de fazer um exercício, você sente uma sensação de dever cumprido, endorfinado, né? Então a gente precisa fazer essas 3 coisas diariamente, né? Buscar é, é, pessoas, porque o ambiente vai te moldando. O ambiente é muito poderoso. Não adianta você, antes de começar o podcast, estava falando, né, que o Palácio aí saiu de São Paulo, veio para cá. Eu também saí de Fortaleza e fui para Eusébio. Embora perto, mas na época que eu resolvi parar, eu resolvi também me mudar. Sair daquele ambiente, porque aonde eu estava não dava. As mesmas amizades, os mesmos ambientes, os mesmos colegas, as mesmas coisas, não dá. O ambiente vai te moldar. E então, quando você está inserido dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma igreja, e ali você vê pessoas falando em Deus, você sai com as pessoas, ninguém fala em beber, né? Até no começo achava estranho, né? Mas aí assim, rapaz, todo mundo rindo, feliz, ninguém bebe, ninguém fuma. No começo a gente até acha estranho, né? E hoje não. Hoje Estranho ao contrário. é o estranho, é o contrário, é o contrário. Pra mim É incrível como a gente vai mudando a nossa mentalidade, mudando. E assim, eu não me vejo nem no ambiente onde as pessoas estão bebendo, onde tá todo mundo fumando. O que que vou fazer ali, rapaz? Eu não presto não, cara, usando. Eu sou a pior pessoa do mundo. Então eu preciso de Deus. Eu preciso estar ali com Ele, porque eu sou fraco. Eu sou forte em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Ele que me fortalece. Toda a glória é para Ele. Mas eu sou fraco, cara. O que é que eu vou estar fazendo no meio de um monte de gente? Então você vai mudando as amizades, vai mudando os ambientes, vai mudando os seus projetos. Porque quando você começa a andar com um monte de gente que quer vencer na vida, um monte de gente que tem projetos, né? Eu tenho uma empresa, então eu começo a andar com um monte de outros empresários. Aí eu vou evoluindo, vou evoluindo. Aí eu fico me lembrando, o que é que aquela galera queria? Queria nada com nada. Nada com nada, meu irmão. Nada Só com queria nada. dar mais uma. Só mais uma vez, só mais uma vez. Né? Só mais um pedacinho, só mais uma carreirinha, só mais um fininho, só mais uma bia, qualquer coisa, né? Mais um copo. Mais um copo, mais uma dose. E eu cheguei a catar várias vezes, né? Cochê de cigarro nas paradas de ônibus, né? Assim, depois que acabava tudo, que
E eu era tão insano, Fica. eu era tão insano que eu dizia assim: só presta usar, só vou usar se quando acabar a lágrima descer. Olha a minha insanidade. Eu usava até acabar tudo, que depois eu tinha que chorar. E eu dizia isso, afirmava isso. Como é que uma pessoa pode ser tão insana? E chorava, né? E chorava. Chorava. O pior é que E chorava. voltava, né? É. E chorava. E usava Mas de insano novo. é E que usava de novo. voltava, né? E a palavra tem poder, meu irmão. A palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Quanto mais você. Falando nesse negócio de chorar, uma vez, eu estava na ativa ainda, eu vi uma pessoa falando o seguinte: a pessoa que bebe, que chora, nunca para de beber. Na realidade, isso eu vi essa frase de uma pessoa ignorante. Mas ela, na ignorância dela, teve uma sapiência, né? Teve uma inteligência de entender que a pessoa que bebia, que chorava é porque era alcoólatra. Sim. Ela não sabia como Aham, empacotar isso sim. para transmitir a mensagem. Mas lá, depois que eu cheguei em reparação, eu digo, aquela pessoa já sabia que o cara que bebe, e que lá no final, depois daquela Arrependimento, euforia, porque vem vai aquela voltar, né? deprê no final, que o cara já tá bebo sozinho ali na mesa e tal, que chora, que tal, que eu sou coitadinho, vitiminha de todo mundo, da sociedade, da família e tal, e choro, coitadinho. Ela já identificava as pessoas que têm esse padrão de comportamento aí, não param de beber. Eu vi uma senhora do interior falando isso aí. E muitas E vezes aí ele esse falando padrão aqui, de o choro, Leudo, né, falando aí, cara, é característico de quem tem esse problema, chorar, usando ou álcool, ou droga, É, ou qualquer. Muitas vezes sozinho, às vezes solitário num quarto usando, chorando. porque o vencedor, ele. Não existe vitimista vencedor, né? Todo vitimista vai fracassar. Porque ele tá ali se vitimizando, né? Então são características de quem tá no uso. É se vitimizar, é manipular. Primeiro você se vitimiza para as pessoas achar que você é o coitadinho. E depois você vai lá e engabela, né? Vai lá e consegue fazer com que eles consigam lhe ajudar a você usar de alguma forma. E aí chega a sair a fumacinha, né? Você pensando como é que vai usar mais e quem é que eu vou conversar, quem é que eu vou enganar, quem é que eu vou roubar, quem é que eu vou. Sabe? Então, a cabeça fumaça, assim, e você sempre consegue. Eu até tava falando um dia desse, rapaz. O cara queria ir para a igreja, mas não dava porque não tinha carona. Meu irmão, pelo amor de Deus. Infeliz, infeliz. Tu não ia a pé, andava quilômetros para usar só mais uma vez? O que ele tá priorizando, né? É. Qual é a prioridade da vida dele? Porque aí ele fica com preguiça de ir pra academia e preguiça disso, preguiça daquilo. Cara, lembra da época do teu uso, fazia de tudo para usar. Usa essa energia para coisa boa, vai pra igreja, vai pra academia, sabe? Vai aprender alguma coisa, né? Vai aprender um curso, aprender a fazer, trabalhar com alguma coisa nova, aprender, sabe? Aprender sempre foi uma coisa minha, eu gosto de aprender. Aprender, 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 aprender. Mas, Então a gente tem que estar buscando aprender. Se quem não busca aprender mais nada, acho que para mim a pessoa estagna na vida, né? Janaí, mudar aqui um pouquinho aqui para Janaí. Tem uma curiosidade. vai, Vou te fazer uma pergunta. passa. O que te fez despertar para a recuperação? Quando foi que tu. Pô, cara, não tem, Tipo, não tem outra saída, eu tenho que entrar em recuperação. eu passei 10 anos ininterruptos, insanos. Ponto. Eu usava o programa em benefício próprio, eu fui internada diversas vezes, centenas de vezes. Eu fiz de tudo que eu quis de insanidade. A minha mãe entrou em recuperação antes de mim. De 2003 a 2011 foi prisões, instituições. E a minha mãe, ela praticou o programa. E a fé da minha mãe, no ano que eu entrei em recuperação, 2011, mães de joelho, filhos de pé.
foi lançado esse filme, Mãe de joelho. Filhos de Pé. Eu entrei em recuperação por medo de morrer. Esse foi o meu despertar inicial. Eu não acredito, Marcelo, em despertar espiritual diversos. Eu acredito em amadurecimento de despertar espiritual. Eu tive um despertar espiritual quando foi plantada a semente do programa, de uma decisão, tomar e tal. E o despertar espiritual ele foi amadurecendo a cada internação, a cada ouvir o outro, a cada partilha, a cada ida em uma reunião, a cada ida numa igreja, a cada ida numa religião, a cada choro da minha mãe, a cada fala com um irmão, sabe? Meus irmãos todos estão movimentando para participar desse podcast. Pode despertar? Qual é o. Sabe? E assim, eu fiquei limpa por medo de morrer. E o meu Só Por Hoje ele foi trocando de nome. Só por hoje meu despertar espiritual ele foi alimentado por orgulho, só por hoje por raiva, só por hoje. E só por hoje ele foi trocando e com o passar do tempo, só por hoje eu não posso, só por hoje eu não quero e só por hoje eu sou feliz por não usar droga. Só por hoje a vida que eu quero é feliz. Só por hoje, como eu falei no início, e o Leudo ele completou muito bem, né? A minha prioridade é a minha recuperação, porque lá no final tem falando assim: tendo experimentado o despertar espiritual como resultado desse passo, proclamo levar a mensagem adicto que ainda sofre e praticar esses princípios em todas as áreas da minha vida. Mas aí, para mim, me apresentar como adicto em recuperação, Palácio, eu tenho que ter a prática de vários princípios e conhecer algo maior que eu, que me devolva a sanidade, ter um Deus, uma afinidade com Deus. E hoje eu tenho, né? Como eu falei no início, ficar naquele batidão de biopsicossocial, físico, mental, espiritual. Mas se eu venho falar de recuperação, né? Vocês me convidaram para falar de recuperação e um cara fantástico, eu falei tão bem de ti aqui antes. Falou. Fantástico. E tu me traz uma paz, velho, um Deus, sabe? Um Deus tão presente, um Jesus tão vivo dentro de ti, que é o mesmo que eu acredito, tu entende? Então, assim, hoje eu tenho tudo que eu preciso, eu enxergo muito próximo o que eu almejo. Né? Tanto o Marcelo me pergunta, Gina, tu vai viajar e tal. Cara, hoje eu não permito mais, eu sou muito seleta. O programa ele me dá essa definição, a minha recuperação ela me dá essa qualidade de vida de até selecionar as pessoas que estão perto de mim, como tu trouxe na tua fala, sabe, Leo? Diz assim, cara, eu quero andar com pessoas maduras emocionalmente, eu quero andar com pessoas que querem progresso, eu quero andar com pessoas que olham para frente e veem se crescendo, entendeu? Eu quero andar com pessoas que falam melhor que eu quero andar com pessoas que sabem falar em público, eu não sei falar em público, né? Então, assim, eu tava super nervosa antes de começar isso daqui, porque vocês são gigantes para mim. Obrigado. Né? Então, assim, o meu despertar espiritual, ele é alimentado aqui nesse momento. Show. Né? Porque vocês estão me dando a oportunidade de falar para centenas de pessoas, não sei quantas pessoas estão online, mas não importa para mim se são 100, se são 200, se são 1.000, se são 5.000, não importa, eu estou falando para dois gigantes, eu estou do lado de um grande amigo e também alimenta o meu despertar espiritual. Eu decidi parar, sabe, com toda aquela insanidade quando eu usei a fé da minha mãe. E quando os outros disseram para mim assim, se não tem força, usa da minha força, né? E você aí, se não tem força, usa da minha força, né? Massa. Achei engraçado que ela falou da mãe, né? A mãe de A mãe mandou um abraço aqui para você, viu? Mandou. A mãe tá aqui. Paz. O Miguel Luceno aqui disse assim, é sua mãe, filha. A minha avó, hoje ela já faleceu, ela orou por mim durante 20 anos. É isso. 20 anos orando. E antes dela morrer, ela teve a felicidade de me ver limpo. Eu e o meu irmão, na época, era alcoólatra, também parou de beber há muitos anos já, ele não bebe mais. Mas eu tive a felicidade de poder me mostrar um homem limpo e um homem em busca de melhora, né? Porque mesmo quando eu tinha acabado de parar,
né, eu ainda tinha muitas coisas para consertar na minha vida, porque as pessoas acham que é só parar, né? Que quando vai parar, o mundo vai ficar colorido, né? Cor de rosa. Mas, meu irmão, é Bem-vindo muita. à realidade, né? Bem-vindo à realidade. A gente vê a realidade quando para de usar, porque até então você tá ali sedado, né? Você tá ali sem enxergar as coisas, você tá na sua viagem aqui, não tá nem aí para os problemas do mundo. E quando você para, você vai vendo um monte de coisa. Quando você começa a assumir responsabilidades, né? Assumir uma família, assumir uma casa, assumir os boletos tudinho, assumir os filhos, sabe? Assumir ser um pai. A vida como ela é, né? Pois Sim. é, a vida como ela é. Aí você, rapaz, espera aí, que tem um monte de coisa que precisa ajeitar. É. E aí começa. É igual na igreja, as pessoas acham que é só aceitar Jesus e a vida vai ficar cor-de-rosa. Não é. Não é, meu amigo, porque você garante a sua salvação. Agora, a santificação é um processo, né? Ser santo não é ser perfeito. Ser santo, na palavra em si, é ser separado para Deus. Então, a santificação, ela vem aos poucos. Aos poucos, você quebrando, né? Quebrando faz o quê? Faz só. Não faz nem 3 anos, cara, que eu parei com pornografia, sabe? Um vício horrível. E a gente chama de vício, chama de problema, mas é um pecado, sabe? É um pecado. E a gente. E as pessoas brincam, né? Brincam. Porque eu digo que muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam no inferno, acreditam na Bíblia, mas vivem como se não acreditassem. Vivem como se não acreditassem, né? E assim, a gente vai. Te perguntar uma coisa aqui. Desculpa que tu falou isso aí agora, me bateu uma curiosidade aqui. Tu não acha que todos os vícios, tá? Todos os vícios, né? Não seria um pecado como o da gula? Que a gula uma falta de controle com a alimentação, aquela gula, aquela gana por mais, uma Sim, perda de sim. controle. Aí a adicção, assim, todas as adicções, a Exatamente. jogo, a pornografia, São compulsões, né? seria tipo Sim. São gula, né? compulsões. Biblicamente falando, é a glutonaria, né? Falta, né? Biblicamente falando, é a glutonaria, né? Que também é um pecado. Mas a gente tem que ter muito cuidado nessa transmissão de compulsão. Às vezes a gente está na droga, aí a gente para, e aí você muda a compulsão para outra coisa, para comida, para Às vezes sexo. você foi benevolente Às quando você vezes. falou às vezes. Muitas Não, vezes, tá. né? Isso acontece com muita frequência. Sempre. Muitas vezes. Quando começa a ficar limpo, vai É. colocar a E não compulsão. tem nada errado. E é aquilo que Tá tu tudo falou. certo. É aquilo É. que Não tu tem nada falou. errado, Essa tá tudo energia certo. que você disse que tem que dar vontade. É isso aí, cara. O cara tem uma inquietude Sim. que ele precisa gastar aquilo vai procurar um lugar para. Eu achei um ponto bacana quando o Leudo falou a questão de santificação e tal, essa diferença, né? Eu trago muito uma fala, né? Eu gosto muito de usar, né? A prática do programa, ele não vai me trazer nunca. A prática não me traz a perfeição, mas a prática, ela me traz a permanência. Cabe a minha decisão onde eu vou permanecer, se em evolução ou se estagnado, né? Então, assim, eu trago muito essa fala para mim. Eu decido permanecer evoluindo, permanecer me descobrindo, me autoconhecendo, mudando o que tem que ser mudado, né? Então, assim, a prática não leva à perfeição, a prática leva à permanência. E ninguém fica estagnado, a gente está ou crescendo ou, Ou ou descendo. uma parábola, É. a curva da parábola. Sim, É o princípio da entropia, né? Então, tudo que está parado tende a se desgastar, tende a se estragar, né? Se você não estuda, tende a se esquecer. É. Você vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo. Eu toco violão, né? E se eu passar um tempo sem tocar violão, eu esqueço aquela música. Então, ou você está evoluindo ou você está involuindo, né? E tem que ter cuidado quando você começa a estagnar em na recuperação, que você vê que começa a descer, porque você a descida ladeira abaixo é muito rápida. você tem que perceber isso, alguém tem que perceber por você, para você conseguir entender e começar a subir de novo, porque senão vai dar errado. Com certeza, porque o que é a depressão? Depressão, se você for estudar geografia, depressão é um buraco, né? Então você vai caindo, 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 quando vê, estou em depressão.
E você não percebeu que você estava começando a depressão lá quando você parou de aprender, quando você estagnou, né? Então, é perigoso, Muito, muito, perigoso. muito. Leila, te fazer uma pergunta aqui. Tu, nessa pegada aí da cristã, que você me disse que participa de um ministério, né, dos 12 Passos Cristãos, não é isso? Isso, eu faço parte da Igreja Comunidade das Nações, é uma igreja evangélica, que tem vários lugares do país, mas aqui no Ceará tem em Fortaleza, tem no Eusébio, tem agora abriu outra agora em Maracanã, tem várias. E lá tem um ministério chamado CR das Nações, né? O que é CR das Nações? É um ministério, mas existe um programa que veio antes, que é o CR, né? O CR é o Celebrando Restauração, que começou nos Estados Unidos e entrou aqui no Brasil, aqui pelo Ceará, através da Igreja Batista, a Igreja Batista Central. É grande nisso. E Ele aí, participou. como Grande, antiga. como aconteceu isso, né? Como aconteceu isso? Uma pessoa chegou pro pastor e disse: Pastor, é o seguinte, eu não quero estar nesses grupos aí de autoajuda, não, porque se eu falar de Jesus, eles dizem que é um poder superior, né? Então eu não posso estar lá falando de Jesus o tempo todo. E eu também não posso estar na igreja, porque se eu estiver na igreja, as pessoas me olham com maus olhos quando eu afirmo que eu sou adicto, que eu sou um ex-usuário e tal e tal. Aí o pastor, é mesmo, traga esses 12 passos aí. Aí pegou os 12 passos e adaptou para uma visão bíblica. Tanto é que cada passo, quando a gente estuda a apostila, cada passo existe um versículo bíblico relacionado, né? Então ele adaptou, fez todo um estudo e lançou esse programa, que é o Celebrando Restauração. E aí entrou lá nos Estados Unidos em várias igrejas. Existe um filme, né, que está lá na Netflix, que é... Esqueci o nome do filme, não sei o que, de recuperação. Se você colocar recuperação, você acha. Que fala desse Celebrando Restauração, né, que fala de um jogador que era alcoólatra e tal. E aí, dentro desse Celebrando Restauração, eu participei 2 vezes, uma como celebrante e outra como trainee. E agora eu estou participando pela terceira vez, agora me convidaram para ser facilitador. E lá eu facilito uma turma de homens, né? Legal. Lá é separado, homens em uma sala e mulheres em outra sala. Legal. E funciona assim. Toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, ou 7h30 da noite, desculpa, toda 19h30. segunda, às 19h30, toda segunda-feira, lá na Comunidade das Nações é aberto ao público, as pessoas podem ir. Podem ir, quem não for evangélico pode ir também, de qualquer religião. Estamos lá para quem quiser conhecer o programa. Tu tá ligado que existem os passos bíblicos, Os passos bíblicos, que não são esses aí. Tem uns 12 passos bíblicos, Tem. Mas é o do Celebrando. Não. Celebrando. Não é o do Celebrando? bem antigos. Não existia nem negócio de 12 passos, nem de irmandade. Uma parada que foi Conheço não. criada lá atrás mesmo. Não Pouca conheço gente não. sabe disso. Não sabia, não. É muito pouco utilizado, nem se fala mais, mas mas existe. Existe, inclusive, vou te dizer, a galera que começou 12 Passos, na verdade, quem começou esse programa foi uma galera de Oxford. Oxford eram os grupos que existiam lá no início dos anos 1900. Essa galera. E eles já faziam um estudo com base nisso aí. Esses caras aí foram os precursores de tudo que está aí hoje sobre isso aí. E eles eram muito ligados a. Como eram americanos, né? E lá nos Estados Unidos a religião cristã é muito forte, né? Eles se baseavam muito nisso aí. Mas a pergunta que eu quero te fazer não é essa. Certo. Ai, Vamos Marcelo. começar. Ai, Marcelo. bora. Existe cura para adicção, Ai. na tua Eu- crença? Sim, claro, com toda certeza absoluta. E o que é que te faz ter essa certeza absoluta que você nem respira para me responder? Legal. Existe cura para AIDS, existe cura para câncer, existe cura para leucemia, existe Beleza. cura para qualquer coisa. Vamos ficar distritos à adicção. Eu quero saber a cura para dependência química, para TUS. Sim. Oi. Como é que funciona isso aí? Eu me sinto curado. Eu me sinto curado. Então, eu acredito que Jesus é o Senhor, Salvador. Ele não é um homem, um ser evoluído, ele é o próprio Deus encarnado e ele pode curar qualquer coisa. Basta que
que você acredite, né? Que tenha fé nele. Então, Jesus, ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele criou os céus, a terra, né? Ele criou cada átomo, cada pensamento de todos os seres humanos, cada dos animais, todo o mar, né? Cada partícula, cada molécula, tudo. Então, ele pode curar. Eu acredito em você. Ele pode curar. Como você fala, porque foi assim E que eu você sou aprendeu. curado por Jesus Cristo. Eu sou curado. Legal. Por isso que eu não me apresento como um adicto. Eu sou um ex-adicto, né? Nem existe esse termo no programa, mas eu sou um ex-adicto. Porque eu não me atento mais a isso. Ao programa, eu faço o programa lá porque eu preciso levar a palavra, porque foi esse o mandamento de Jesus, que eu levasse a palavra a todos os lugares, a toda a humanidade. Então, onde eu posso, eu estou falando do nome dele. Né? Onde eu posso. E eu preciso, a sua maior dor é onde você vai ajudar as pessoas. Assim como vocês ajudam tantas e tantas pessoas que estão assistindo agora. Show. E vem tantos convidados, show de bola, e que eles levam a mensagem. E querendo ou não, a mensagem de recuperação é uma mensagem de Jesus, né? Ah, isso aí eu É uma mensagem de Jesus. Amém. Então, Jesus cura e ele continua curando. Agora, eu não me apresento como adicto, né? Eu sou um ex-adicto, porque eu não me atento mais em ficar preso a isso mais. Não, nem me passa mais pela cabeça. Eu vivo minha vida. Não, e as drogas e tal? Se tu usar, tu não volta toda a tua adicção. Eu não vou usar. Eu não vou usar. Nossa. Eu afirmo com toda a certeza que eu não vou usar. Beleza. Aí te pergunto aqui. E aí, quando tu vai conduzir o trabalho com as pessoas, essa crença aí de não usar, porque olha só, você estava falando em doença aqui. Qualquer uma doença, o cara fica curado Fazer o quando tratamento. não tem recidiva. Se houver uma recidiva, não ficou curado de nenhuma doença. Né? Então, para haver cura, precisa não haver, inexistir recidivas. E no meio de dependentes químicos, as recidivas são inúmeras. Né? Como é que é isso aí? Como é que tu conduz isso aí, por exemplo? Tu disse que faz um trabalho voluntário lá na clínica, como é que tu conduz isso aí com esse trabalho voluntário que faz lá com as pessoas? Na verdade, eu acredito que quem conduz é o Espírito Santo, né? Eu tô lá como um instrumento dele. Beleza, mas tu, o instrumento, está materializado em tirar para a galera que Certo. está lá é Pronto. você. Então, eles Eu sou muito doido. Eles seguindo, Eu tô só, eles seguindo, tô só pegando o feeling aqui. eles seguindo, né? Eles seguindo a programação dos 12 passos, né? Baseado biblicamente falando, né? Ali o programa do CR. Se eles seguirem, né? E se entregarem realmente, porque tem que querer ser curado, né? Tem que querer ser curado. Enquanto Qualquer situação. tanto é que na igreja tem muita gente que Exemplo, os diz que outros. se entregou para Jesus, mas Defende. tá fazendo um monte de coisa que não condiz, né? Um monte de coisas nas escondidas. E aí, quando você tá nisso aí, você tá sendo hipócrita. E eu acredito que enquanto você tá sendo hipócrita dentro de um processo de recuperação, você não pode ser curado. Você só vai ser curado quando você aceitar a verdade, né? Quando você Pode aceitar a tirar. verdade. Pode tirar o chapéu? Show. Janaína, agora para você. Ó, galera, a gente tá batendo esse papo aqui, tá? Não entendam que aqui a gente está conflituando, não. Pelo contrário. A gente está aqui fomentando o debate para que Sim, vocês sim, sim. discutem aí, né? Por isso que é interessante Cara, que eu eu falei vou- da diversidade das pessoas. Janaína, você, como é que você entende isso aí? Cara, eu Você que super é que pautada entendo o muito Leudo. nos 12 passos, Sim, como é que é mas isso eu aí? super que Como é que entendo o fica Leudo. isso aí pra ti? Hoje ele tá distante do último dia de uso do último dia de uso de droga dele. Ele não mais está estereotipado. Ele não mais está julgado. Simples. Cara, aí pode tirar o chapéu? Tem que acreditar. Tirar o chapéu pra ti, cara. Porque depois que eu começo a prática desse programa, a liberdade que esse programa me dá, ele me traz essa fala de uma fala cristã.
Sim. Sim. E eu respeito, é a minha maturidade. 24 horas atrás, 5, 6, 7 anos de recuperação, eu já tinha pegado o Leudo assim pelo pescoço e esganado, não tem cura! Mas o Palácio me conheceu há 5, 6 anos atrás. Mas hoje, eu super que respeito a fala do Leudo. Porque tem na nossa literatura. Na literatura que eu sigo. Estereotipados e julgados. Hoje eu não mais me permito ser estereotipada ou julgada. No meio social que eu vivo, hoje eu estou abrindo para o mundo da internet. Eu sou uma adicta em Parabéns. recuperação. Eu ajo como adicta em recuperação. A doença que eu tenho não tem cura, mas eu não estou doente 24 horas. Eu sou portadora de uma doença e eu trato todo dia. Eu ajo como adicto em recuperação, eu reajo como adicto em recuperação, eu vivo como adicto em recuperação, eu tenho a liberdade de um adicto em recuperação. E o meu companheiro pode dizer que está curado. Eu estou em recuperação. Sim. Simples. Na realidade, é a forma de enxergar. É a forma de chegar e até a forma de falar, né? Porque assim, Não viveu só por hoje. exatamente, porque assim, se você tem uma gastrite, você pode ser curado de uma gastrite, faz o tratamento e tal, um H. pylori, qualquer coisa, né? Aí você cura ali seu estômago. Beleza. Se você continuar Pode bebendo, comer algumas coisas. se você, exatamente, você pode voltar a ser doente. Eu posso voltar a ficar doente de novo. Hoje eu me sinto curado. Posso voltar a ficar doente. Quando Jesus, né, curou os 10 leprosos lá, Só um voltou. só um voltou. O que é que aconteceu com os outros? Acho que eles não voltou a lepra, né? Então- Aquela história. Eu nunca vi alguém que pratica esse programa recair. Mas você sabe o que eu acho mais legal? Porque assim, existem muitas pessoas hoje na história do uso, na história da doença, da adicção, no problema do uso compulsivo por drogas, trazendo diversos problemas, né? Quando o Leudo me fala isso, eu falei aqui, eu acredito. Pô, eu já fiz parte de um grupo de igreja do Celebrando Restauração, né? Só que na verdade eu não queria, né? Eu estava ali porque eu tinha causado problemas com a minha ex-esposa. Eu lembro do pastor Nelson. Sim, Não, tô nela. eu Cavalo. era envolvido até na videira, que lá tinha um grupo, o Tiagão tinha um grupo na videira, eu participava daquele grupo, Tiagão das antigas também. E assim, quando eu vejo isso, né, essa sua fala, me faz pensar o que eu sempre achei sobre isso. Existe grupos de autoajuda X, N, Y, X, e existe também mútua ajuda. E existe a igreja. O que ela consegue fazer é algo sobrenatural. Eu me lembro de um amigo meu que falava assim, cara, eu me curei na Igreja Universal. Quantas pessoas falam mal da Igreja Universal por X, N, enfim. Sim. Ele falou, o poder que tem ali dentro é enorme. E eu me curei lá, né? E esse cara realmente, ele parou de usar droga, começou a viver a vida dele, começou a evoluir. Porque não interessa onde você pare de usar droga, o que interessa é que Sim. você consiga parar. E depois que você parar, se você não estiver perto de pessoas, você não estiver seguindo algo, você não tiver algo maior do que você falando que está curado ou que está em recuperação, do jeito que você tiver, você não vai evoluir, pronto. Porque a intenção de entrar em recuperação, parar de usar droga, não é só parar. É mudar tudo. É mudar e começar a seguir algo, começar a andar para frente. Ó, Tem aqui, gente ó. que nunca conheceu os 12 passos que pratica os 12 passos. Sim. Nunca leu os 12 passos, mas ele é humilde. Começa porque o primeiro passo é da humildade, para aceitar. Ele aceita, ele tá lá na igreja, ele entrega a Deus, ele aceita que Deus pode retirar, remover os defeitos de caráter. E ele vai praticando todos os passos. Ele faz. Conversa com outro ser Ele- humano. ele faz para partilhar. Falar a dificuldade dele. Ele faz um diário, Eu ele vou- faz um inventário. Todos Eu os vou mais passos. longe. A gente estava falando sobre a Igreja Oração Batista. todos os dias, e meditação. Esses dias, tem pouco tempo, minha esposa falando comigo ali, falando alguma coisa que me perdoava, né? Eu falei, vale, mas Nossa Senhora, depois de tantos anos, me perdoava, né? Ela falou, é porque eu estou fazendo os 12 passos aqui com meu marido, né? E tem uma parte aqui que eu tenho que praticar o perdão. E chegou nessa parte, eu me lembrei de ti. Quanta raiva que eu ainda sentia de você do que você fez, né? Só que o que eles estão fazendo não é nada relacionado à droga, não. É a vida mesmo. Vida de casal, 12 passos ali
bíblicos, né? Voltado para essa parte. Casal, o Quinay Batista tem. Meu filho Mais de fez. 70 instituições que utilizam os 12 passos Sim, para os mais diversos problemas. meu filho fez lá no Tem, Batista. ó, tem, Fui tem uma fazer pergunta 15 que as anos. pessoas sempre me fazem quando me procuram da sociedade no geral, né? Janaína, você trabalha com dependência química? Não, eu trabalho com recuperação. Legal. Apresentando recuperação para quem tem problema com dependência química. Porque se eu trabalhar com dependência química, eu vou falar de doença toda hora, Eu ri do Rodrigo, da história que o Rodrigo contou. né? Tu falou. Vai. Lembrei o Rodrigo contou que na escola, perguntando para os filhos qual era o trabalho dos pais. O Rodrigo dá de respeitar. Aí qual o trabalho? Meu pai trabalha com droga. Essa pergunta já foi feita também. Meu pai trabalha com droga. Diz que a professora olhou todo mundo. Então, assim, é muito interessante, velho. As perguntas que vêm, né? O pessoal não tem muito conhecimento, então trabalha com drogado, trabalha. Não, cara, eu trabalho com recuperação para pessoas que têm problema com droga. Né? É muito importante a gente estar enfatizando com o que realmente a gente É, mas por uso de substância. Acho que é por usa isso que eu. substância, né? Primeira coisa que eu falo quando chego lá no colégio dos meninos, eu já falou que eu trabalho, eu ofereço palestra. Não é de graça, mas eu venho fazer palestra aqui, fica tranquilo aí, gente. Cara, é, falando em recaída, aquela hora que tava Vai. falando, aí passou em recaída. Vai. Quantas recaídas você teve, Janaína? Recaída, acho que duas. Recaída volta ao uso. Volta ao uso? Ixi, Parar de volta. Parar é fácil. eu Tô dizendo, acredito. não estou falando em ter aderido a um novo estilo de vida. Não. Tempo Então, bom, assim, tempo substancial. E volta. cair ali de um mês, de 2 meses. Não. Infinito. Eu tive uso contínuo, né? Minha mãe conseguia me pegar, colocava numa clínica ali 2 dias, 3 dias, eu pulava o muro, porque não tinha involuntária na minha época, né? Então, assim, eu tive umas 46, na 47ª, conseguiram fazer um bem bolado, né? Vamos chamar assim, né? Você disse, 46 47 entradas e saídas. Então, 46 recaídas, vamos dizer assim, né? Entradas e saídas em clínica, né? E nessa 47ª, minha mãe conseguiu ali fazer um bem bolado Polícia Militar de Fortaleza, uma comunidade terapêutica, foi a minha última internação, e uma psiquiatra muito boa, né? Falar o nome dela não, que para não... Lisiane Cisne, né? Ela é muito boa. Legal. Para mim, assim, Tem que falar que ela é alguma pessoa pode doutora em precisar de dependência ajuda. química, né? Então, assim, ela me tratou, eu ia 2 vezes, a polícia ia com a remoção do moreno, né? Então, assim, a remoção com a polícia militar e me levava 2 vezes por semana, passei 5 meses dormindo, literalmente, né? 300 miligramas de uma medicação, 90 gotas de outra, e foram 5 meses dormindo, engordei 58 quilos na minha internação, Eu lembro. lembra? Engordei 58 quilos na minha última internação. Passei 8 meses, né? Com 5 meses foram desmamando essa medicação. E com 5 meses eu surtei para sair da internação. Mas aí a remoção foi lá e tal, me levou no hospital de Messejana, eu tomei uma medicação, né? De emergência. Me voltaram para a comunidade terapêutica. E com 2 meses depois, eu voltei para casa, voltei para trabalhar no trabalho antigo e tal. Comecei a trabalhar, fui para Pernambuco, fui implantar, que eu fazia projetos de clínicas, né? Fui implantar a terra terapêutica, aí onde eu queria trazer, né, um pouco da minha recuperação mesmo, né, profissional, voltar, Só um voltar ao minuto, vida só um social. minuto para a gente fechar esse Vai. tema aqui, tá? E aí, 46. E agora, o segundo passo. Já a gente vai para esses teus Tá. projetos aí, todas as experiências nas comunidades. Só para a gente fechar esse tema aqui. Aí, Janaína, e agora, quantas vezes você teve o interesse, a vontade, fez por onde, ficar sem usar e retornou ao uso? Honestamente, Sim. nenhum. Dessas 46 internações, nenhuma. Qual foi o tempo máximo que você ficou limpa?
nesse período aí? 10 anos, 5 meses. Eu estou perguntando porque os nossos últimos convidados que tiveram aqui, eu fiz a pergunta para ele e ele me disse assim, cara, eu ficava limpo porque eu era desonesto, eu não queria ficar limpo, eu dizia que queria ficar, mas não queria Eu ficar. nunca quis ficar limpo. Só se internava por causa dos furos. Não, eu me internava, Palácio, tu se internava por causa dos furos, É. eu me internava porque minha mãe conseguia me pegar. Nesses 10 anos, era remoção que me pegava e colocava em clínica voluntária. Então, assim, a remoção me deixava no portão, eu pulava pelo muro dos fundos. Trabalho. Muito trabalho, muito dinheiro jogado fora, porque não tinha plano de saúde, né? Então, assim, foi muito dinheiro jogado fora, eu não queria parar de usar. Essa era a minha realidade no uso de droga. Eu não queria parar de usar, né? Então, assim, somente com 10 anos, né, de uso incessante, que eu decidi, né, por medo de morrer, realmente, a minha vida já estava em risco, que eu decidi a dar essa oportunidade, né, a parar de usar droga. E o que me fez alimentar o meu despertar espiritual na minha internação foi um louvor, Massa, né? massa. Numa clínica de 12 passos. Aí te pergunta aqui agora outra coisa, vamos Vai? aqui. Como é que depois que você passou a ser terapeuta, a conduzir o tratamento das pessoas nas clínicas, como é que é para ti lidar com a galera que conclui o tratamento, sai, vai e recai ali um mês depois, 15 dias depois, 2 meses depois, 3 meses depois, às vezes 2, 3 dias na rua só, já volta. Tem gente que sai um dia, no outro já volta. Concluiu o tratamento, teve alta aqui num dia, no outro dia já Acontece bastante. está de volta. Recorrência. Como é que tu lida com isso? Cara, que pergunta massa. Eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre. Quem sou eu para dizer que o milagre do outro não está chegando? Eu sempre penso isso. A forma que vai ser esse milagre, não sou eu que vou dizer. Eu já quis ser Deus da vida dos outros, eu já quis ser dona da vida dos outros, eu já quis fazer da forma, do meu jeito na vida do outro, mas aí vem o programa e fala, admitir a impotência, acreditar que alguém pode fazer e entregar essa situação na mão de alguém. Quem não pode desacreditar sou eu. Massa, Sabe, Falcão? Quem não pode desacreditar sou eu. massa. Né? Então, assim, eu sou um milagre e eu vejo milagres acontecendo todo dia. Eu só não posso desacreditar daquele que tá voltando. Porque eu fui lá e voltei 46 vezes. Massa. Hoje tá mais difícil? Tá. Porque a droga mudou, os produtos que estão colocando dentro, né? Tudo diferente. O bagulho tá doido. O bagulho tá doido, né? O bagulho tá muito doido. Então, assim, as pessoas estão morrendo mais facilmente com o uso da substância de hoje em dia, né? Mas, assim, eu não vou desacreditar de ninguém, né? E o programa me fala assim, o programa me diz assim, ó, ele é tão íntimo meu, que ele fala assim, eu sou de atração. Mostra que funciona. Mostra que eu funciono. E eu tô lá todo dia vibrando. Esse cara que quando chega me dá um sorrisão, né? Quando a gente vê as pessoas recaindo, né? A gente vê que são os pequeninos, né? Que é aquele que Jesus falou. Aquele que ajudar os pequeninos estará me ajudando. Então, são pequeninos, cara. Quantas vezes eu não recaí? E a gente Eu fazia essa pergunta aí. Eu não ia pra clínica porque minha família não Já tinha. caiu quantas vezes, Leo? Eu sei lá, cara. Que tu lembra assim, das vezes que tu teve vontade, que tu teve a intenção. Tive vontade e intenção várias vezes, mas aí eu não conseguia. Eu não conseguia, mas também não tinha clínica, então era mais fácil voltar a usar. Então, passava assim uma semana me segurando, 2, aí chutava o balde de novo. E teve uma Aí recaída de chorava, algum tempo aí- mais longa, assim, passou algum tempo longo e recaiu. 1 ano, 6 Logo no meses. começo eu não queria parar, como a Janaína falou, porque eu cantava em uma banda que só falava em droga, né? Era a Arte Proibida o nome da banda. Então a gente só falava em droga, todas as letras. Era eu que escrevia, era eu que cantava, era eu que arrumava os shows, então eu era linha de frente. sábado também. Irmão, eu não- era proibido, mas Eu não tinha dinheiro, né? Mas quando eu descia do palco, um monte de fã me oferecia tudo, todas as drogas. Indo lá no camarim,
que é que tu tem aí? Ô, meu irmão, entra aqui no camarim. E aí toquei várias casas de show, né, em Fortaleza e tudo. E então era como se eu fosse da linha de frente de Satanás. Eu era o cara que estava ali induzindo milhões de pessoas a usar. E aí, quando eu quis passar E agora tá pro lado de Deus, né? Quando eu fui pro outro lado, meu amigo, ele não deixa barato, não. Ele disse, vixe, tô perdendo o general, ó. E aí foram muita luta também para conseguir parar, entendeu? Hoje, pela glória de Deus, eu tô compondo louvores para me redimir aí, né? Então tá lá no Spotify, coloquem lá Leudo Júnior, tem 7 louvores, a gente tá gravando mais um agora. Aí, louvores no ritmo de rock and roll. Por quê? Porque na multiforma da expressão de Deus, ele precisa desse tipo de música para trazer a galera do rock and roll para Deus, sabe? Legal. E é porque teve uma vez que um colega meu mandou uma mensagem assim: Ei, Leudo, tu tá crente, né, cara? Grava aí, cara, os rock and roll, porque, meu irmão, esses louvores são muito cansados, ó, mancho. Grava aí, cara. Eu disse, gravei, cara. Aí quando eu gravei, eu mandei pra ele. Eita, que massa, que massa. E aí o cara tá escutando a palavra de Deus, né? Tá lá escutando uns rock and roll. Não é rock pesado, né? Um rock and roll do estilo... Eu passei muitos anos tocando Raul Seixas, né? Eu tocava Raul Seixas, eu fazia os encontros Raul Seixistas. Então, era. Passei 7 anos tocando Meu Deus. e eu tocava 3 horas de Raul, lado A, lado B, lado Z, tudo de Raul Seixas eu sabia, né? Então eu tocava tudo de Raul Seixas e eu ficava tocando então nessa minha história eu fico pensando assim, rapaz, a metamorfose ambulante, né? Mas tantas pessoas que cantavam metamorfose ambulante, mas estão lá na mesma. Não mudou nada, não tem nada de metamorfose, né? Pode ser ambulante, estão perambulando por aí, mas metamorfose não mudaram, né, cara? Não mudaram, eu fico impressionado como uma galera da minha época, assim, que estão na mesma, cara. Mesmo barzinho, as mesmas amizades, sabe? Eu dou graças a Deus ao meu fundo do poço, ó, cara. Porque senão eu ainda tava usando, ainda tava na mesma comédia, ali morno. Quando a pessoa tá morno, cara, na Bíblia diz que Deus tem nojo do morno. Ou você é quente, cheio do fogo do Espírito, ou você é frio e vai, sabe, logo lá para baixo. Porque você ficar morno na adicção, na recuperação, na nossa linguagem, você vai continuar usando até o final da vida. Vai ficar dando mau exemplo para os outros, sendo pedra de tropeço para os outros. Então, eu dou graças a Deus ao meu fundo do poço. Porque eu precisei ir lá no fundo do poço, chorar, ter uma convulsão lá, um início de overdose para eu me tocar. Meu irmão, eu vou morrer, cara. Não acredito que eu vou morrer. Eu tive medo. Tive medo. Me abracei com a foto do meu filho e liguei para minha família. Minha família foi lá me resgatar. Eu disse, me ajude, me interne. Me interne, porque eu não consigo mais. Não consigo, me ajudem. E aí ele foi que eu fui pela última vez, né? Eu tive 3 internações. A primeira eu não era crente e me colocaram numa evangélica. E assim, Loucura. e aí eu não entendia direito aquela linguagem, eu levei meu violão, né? Levei meu violão e eu tocando lá, e tocando Raul Seixas, tocando Legião Urbana. E aí o pastor, olha, não pode tocar música do mundo aqui não. Olha assim, tu quer que eu toque música de Marte? Eu não, eu não sabia o que era do mundo, né? Eu não sabia de nada. E o pessoal, todo mundo riu, e aí eu disse, meu irmão, eu não vou ficar aqui não. Aí o cara, pois tá aí, ó, pode ir embora. Aí eu arrumei as coisas e fui embora. E aí minha família que tinha pago tudo, tinha feito feira, tinha não sei o quê. Eu vendi a feira no mercadinho e fui embora. E aí a segunda vez foi na clínica Nosso Lar, né? Que é completamente... lá é psiquiatra. Então, meu irmão, cada loucura que eu... Louco de todo jeito lá, e eu lá... Meu irmão, Que ano foi isso, Léo? Quase que eu tava enlouquecendo. Que ano foi isso? Nossa. Eu não me identifiquei, não. Tu é doido. Tinha uns caras lá. Foi 2000 e... Eu não sei qual foi o ano. Não lembro qual foi o ano. O bicho tava doido mesmo, viu? Muita coisa. Não é porque quando ele fala isso nosso lá e não sei o quê, eu sempre tô olhando para ele lembrando o nome. Eu tive lá muito dessa época, a gente tem quase o mesmo tempo ali limpo. Eu tive muito lá, nosso O lar. pessoal dentro do Nosso Lar. Loucura. Loucura. O cara acha uma hora que vai ficar doido.
O bicho Loucura, doido cara. é doido, né? Cara, eu passando, ó, aí você passa com você tem que passar 2 dias com soro. Onde eu ia, com aquele negócio daquele soro. E aí tinha uma ala que todo mundo ficava amarrado, né? E aí não, o cara pegou com os pés, se agarrou no meu soro, que puxou, que arrancou aqui a, a agulha, Acesso. cara, o acesso aqui da agulha. E eu, meu irmão, solte, cara, solte. Aí eu, não, irmão. Ó, se tu não soltar, tu vai ver que é um cara doido. Vou te espancar aqui, vou te quebrar todinho, tu tá amarrado. Solta esse negócio. Aí o cara soltou. Eu disse, tá vendo? Não é doido não, mano. Tem uma história do nosso lá muito engraçada. Eu É tava, loucura eu demais, tava mesmo. namorando com uma menina. Namorando, não tava ficando com uma menina. Conheci ela numa festa e tava ficando com ela e tudo. Aí de repente sumi, né? Porque usei, fiquei doido. Meu pai me internou involuntário no nosso lar. Aí tô eu sentado lá no nosso lar e tal. Aí o pessoal entrou, os estagiários, né? Na hora que eu olho, lá vem essa menina com um jaleco, cara. Putz, Ela de jaleco, assim. Aí ela entrou, ela olhou pra mim assim, falou, Marcelo, cara, tu sumiu, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu falei, nem eu sei, velho. Eu não sabia onde enfiava a minha cabeça, eu não sabia o que eu falava. Eu falei, bem, vou fingir de doido aqui, vai ser o jeito, cara, porque a vergonha era grande. A vergonha era grande, eu não sabia nem que eu tinha problema. Muita loucura, cara, É, muita ali, loucura. Os caras amarrados assim, aí o cara dizia muitas assim: vezes. olha, eu sou o gênio da lâmpada, viu? Se tu me desamarrar aqui, se tu me desamarrar, eu te dou 3 desejos. Eu falei, sai daí, doido. Era, cara, desse tipo de loucura pra lá, sabe? Assim, mas essa exploração. é por esse caminhozinho aí que a nossa sanidade nos Aí eu leva, né, Marcelo? pedi, pelo amor de Deus, me tirem daqui, me tirem daqui, me tirem daqui. Mas o Leandro falou uma coisa que eu também sempre falo muito, né? Sim, eu não agradeço o que eu passei, lógico, né? Mas eu agradeço a pessoa que eu me transformei depois que eu entrei em recuperação. Com A pessoa que certeza. eu venho me transformando depois que eu entrei em recuperação. Não tem, não tem nem o que comparar o que eu era antes de tudo que me aconteceu com a pessoa que eu venho me transformando hoje. Qual foi, Janaína, a parte mais difícil quando tu decidiu A parte mais entrar em recuperação, parar de usar, ficar limpa, total? Qual foi a parte mais difícil para ti? a construção dos novos rituais foi a parte mais difícil. Eita, novos hábitos. Muito presa Construção a muito presa padrão de ao comportamento padrão de construído, comportamento. enraizado, né? Exatamente. Tava tudo muito enraizado, essa é a palavra Racionais era muito correta, forte. né? Então, assim, o meu envolvimento emocional com a substância era muito forte, né? Então, assim, construir novos padrões comportamentais de início foi muito difícil. Não foi difícil, foi doloroso. A palavra correta é essa. Foi muita dor. Na verdade, foi dor e foi sofrimento. Quando disse que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, mentira. Eu senti dor e eu sofri. Porque eu acordava para usar e usava para dormir. Identifique. E quando eu passei esses 5 meses dormindo, que eu realmente voltei à vida, né? De acordar cedo, ir para a empresa trabalhar, né? Voltar à tardezinha, aquele horário melancólico de 4h30, 5 horas da tarde, para construir esses novos padrões, foi muito difícil para mim. Foi dor e foi sofrimento. Mas aí eu comecei a colocar novos rituais, né? Ir com a minha mãe num grupo, né? Eu comecei aí muito tempo, vocês me viram muito tempo com a minha mãe me acompanhou muito, assim. Minha mãe foi meu suporte, minha rede de apoio começou dentro de casa, né? Então, assim, minha mãe foi meu suporte muito tempo na minha recuperação. 1 ano e meio, a minha parte financeira ficou toda na mão da minha mãe, né? Até para comprar uma carteira de cigarro no início, eu pedia para minha mãe. Mas eu tinha meu salário, né, todo mês. Então, assim, minha mãe foi minha rede de apoio muito tempo. Até 2 anos, né? Eu segui tudo que foi sugerido. 1 ano sem relacionamento, 1 ano e meio sem pegar em dinheiro. Então, eu fiz tudo que me foi sugerido depois que eu tomei a decisão de construção de novos padrões. Massa, massa. Então, E para ti, Leandro, como é que foi essa transição? Pra mim foi muito dolorosa porque eu gostava de cantar e tocar, né? Então eu comecei a perceber que não dava mais. Eu ainda fui algumas vezes tocar na noite, tocando aqui, aí foi uma das recaídas que eu tive, foi continuar tocando, porque eu tocava aqui do lado aqui, ó, a porta do banheiro, e eu via o pessoal lá.
cheirando. E eu tocando aqui, me tremia todinho. E aí eu penso, todo mundo bebendo, bar, né? Todo mundo bebendo e eu só com a água aqui, tava estranho, né? Que antes ficava aqui ou com a cachaça, ou com uísque, ou com a coisa. E de vez em quando eu, com licença, pessoal, só aqui no banheiro. Aí ia lá, usava e voltava. E ficava tocando, 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 tocando. E aí eu fui tocar uma vez, duas. Aí eu me senti um peixe fora d'água e fui no banheiro. Intencionalmente, né? Eu digo sem intenção, mas foi intencionalmente. Eu vi um cara entrando, que ele podia ter, né? E eu fui. Aí eu vi ele usando, e disse, daí um pouquinho. Aí usei, voltei. Já é. Só que já não era mais a mesma coisa. Em vez daquela euforia, daquela alegria, daquele poder que você fica lá, eu comecei a sentir uma angústia. Meu irmão, por que que eu fiz isso? O resto do show foi uma merda, assim, desculpa a palavra. E é por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Aí foi uma das recaídas, né? E aí eu parei de usar. Como é que tu se sentiu depois? Na hora que tu tava lá cantando, quando foi pra casa dormir, acordou no outro dia que, pô, eu usei um. Mal, Como é que foi isso aí, mal, velho? mal, mal. Se eu não, eu só usei ali, né? E eu dei graças a Deus de eu não ter esticado, porque se fosse outra época, eu tinha usado e dali terminava o show, guardava tudo e ia usar. E quando terminasse tudo ia pra favela, quando terminasse tudo ia pro banco tirar dinheiro, quando terminasse tudo ia pra casa pegar as coisas pra vender, quando terminasse tudo ia empenhar meu violão, porque meu violão sempre foi o último, né? Mas assim, nessa história toda, eu achei um cano de escape. Eu sempre gostei muito de aparecer, de tocar, de ser o cara da frente lá no palco e tal. E aí eu comecei a cuidar de planta. Cuidando de planta, eu disse, vou fazer um canal no YouTube. Aí eu comecei a me filmar, mostrar o meu processo lá cuidando das plantas e foi dando certo, foi dando certo. Aí comecei Eu sou formado em filosofia pela Universidade Estadual e eu dava aula. E aí teve um ano que eu não consegui colégio para dar aula e eu fui ser sócio-educador, cuidar dos menores infratores, lá no Patativa do Assaré. Então, alguma coisa me perseguia, né? Ali de estar em contato com um monte de menino que usava e tal. Eu me via ali. Eu disse, rapaz, se eu tivesse continuado, eu tava assim. A missão é essa. Tava assim, desse mesmo jeito aí. Preso, né? Não pode chamar de prisão lá, né? Dentro de um dormitório. E aí eu fiquei trabalhei, Instituição correcional, é, não é. trabalhei 3 anos lá como sócio-educador, mas aí quando as pessoas me perguntavam, Exatamente, o preso menor é uma medida sócio-educativo, É tanto que nas instituições pegaram esse nome aí para dizer que dá um sócio. uma ressô. E aí nessa história de ser sócio-educador, quando me perguntavam, eu dizia, rapaz, eu trabalho 2 dias no inferno e 2 dias no céu. Porque era 2 dias lá, com os menores infratores, escutando grito, facção, palavrão. E lá era plantão, né? E quando eu ia para casa, eu ficava trabalhando com as flores. E aí comecei a vender uma semente, comecei a vender uma planta, E o canal foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O canal no YouTube lá é Leudo Júnior Rosa do Deserto. Né? O pessoal que tá assistindo aí pode ir lá olhar, quem gostar de planta. A gente já tá chegando aos 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. E aí começou a dar certo, e eu disse, rapaz, vou empreender. E aí comecei a entrar nesse mundo do empreendedorismo. Comecei a vender, aí gravei cursos também, criei e-books, e aí hoje em dia a gente vende No digital. planta, semente, adubo, terra, a gente vende tudo relacionado à planta e a gente vende no digital, a gente vende os e-books, o curso básico e o curso completo, a gente vende tudo, né? Então, a gente abriu a empresa, começou como MEI, depois a gente já cresceu, aí entrou um sócio investidor e a gente hoje em dia tem mais de 20 mil plantas lá vendendo pro Brasil todo. Massa, Bacana. parabéns. E foi um negócio que nunca que eu ia imaginar que eu ia Mexer trabalhar com com planta. Foi só porque eu precisava extravasar esse negócio de aparecer, eu disse, quando eu Nem vi que tinha... gostava de planta. Gostava, sempre gostei, né? Sempre gostei, porque eu fui criado por vó e a gente sempre tinha uma hortinha lá, umas plantinhas lá que quem cuidava era eu, sabe? Desde criança mesmo. Então eu sempre gostei de planta. Legal. Sempre gostei. Janaína, falando da parte profissional, o Leudo falou aí da parte dele. Lá naquela parte que você ia entrando, aí fui para Recife para ajudar a montar a clínica lá. Como foi que eu já te perguntei como é que tu despertou
para parar de usar, para buscar recuperação. E o que te fez trabalhar com clínicas, com comunidades terapêuticas? Como é que tu entrou nessa aí? Quando eu terminei o último tratamento, né? Janeiro de 2012. Eu saí da comunidade terapêutica e fiquei fazendo trabalho voluntário lá. Eu ia todo final de semana lá na CAAD. Até fechou, né? Há algum tempo. Cade era ali na. Na Iparana, Lembro. né? Cade. Meu último tratamento foi lá. Eu- Nenhuma clínica me recebia. Surdinho. Só quem me recebeu foi a CAAD, né? Foi até a Angélica. Angélica. Exatamente. Foi a Lembro. Angélica que disse: traga pra cá que eu. Ela foi a minha primeira conselheira e foi minha última conselheira, Legal. né? Foi minha primeira lá em 2000 e alguma coisa e foi minha última. E eu fiquei fazendo trabalho voluntário lá, todo final de semana eu ia, passava o final de semana lá ajudando e tal. Depois eu fui para Maceió e lá em Pernambuco, eu sou filha espiritual de um padre, né? Padre Ayrton Freire, e tem a terra terapêutica, né? Então, Da terra terapêutica. mas tem Da Fundação Terra, Fundação Terra. né? Fundação Então, Terra. assim, ele Pernambuco. tinha um projeto de uma clínica e tal, e a minha mãe foi lá. Minha mãe é especialista em dependência química, né? Depois de tanto sofrer, ela foi estudar, né? Ela é especialista em dependência química, e ela fez o projeto da terra terapêutica, e ele chamou, tanto eu quanto ela, para ir implantar o projeto da terra terapêutica, lá em Mimoso, Pernambuco, né? E a gente foi lá e a gente passou 10 meses lá. Aí a gente voltou para Fortaleza, né? E chegando aqui, em um dado momento, né, que a situação não vem ao caso, mas eu fui para despertar, para tirar a licença maternidade da Lívia, né, na voluntária. Eu lembro. Pronto. Eu cheguei na despertar para Ficava tirar onde a voluntária? a voluntária lá no Das Porto das Dunas. Dunas, né? Eu comecei a trabalhar na Despertar para tirar a licença maternidade da Lívia. E passei 6 meses. Quando acabou a licença maternidade, o Rodrigo me chamou, né? E me deu a oportunidade. Disse: Jana, não vou te perder. Eu vou te dar a oportunidade de ir para o Camará, né? Mas tu vai para a involuntária masculina. Tu aceita? Eu falei: aceito. Lógico que eu aceito, né? E fui para lá como conselheira 1 na época, né? E o Rodrigo foi me dando oportunidade, né? Então, assim, eu tenho que falar das pessoas que foram importantes na minha caminhada profissional, Massa. né? Então, assim, o Rodrigo foi um dos caras muito importantes na minha vida, né? E com conselheira 1, 2, 3, né? E teve a oportunidade, quando a gente começou a falar sobre PTS, né? Foi quando foi implantada a questão dos PTS lá na Despertar. Eu estava junto lá daquele projeto todo, né, Palácio? Palácio também estava lá nesse tempo, né? E assim, o Rodrigo falou assim: quem estudar, quem se formar na área de saúde, eu aumento o salário em tanto, né? Naquela época, eu estava na época de expansão, né, financeira mesmo. E eu falei assim: cara, eu vou estudar. Aí fui lá, né? E por essa fala do Rodrigo lá atrás, esse ano, né, eu estou me formando em gestão hospitalar, Massa, né? massa. Então, assim, hoje, né? Aí saí da Despertar, passei um tempo, passei um ano, foi quando o Guilherme Verhalven, né? Entrou em contato comigo, disse: Jana, tá fora do mercado? Eu falei: tô. Aí falou: cara, vem pra cá trabalhar comigo na Caminho da Luz, né? Eu te dou toda a autonomia, né? Pra tu fazer do jeito que tu quiser a parte terapêutica, né? Então, cara, então eu vou assumir a Caminho da Luz. Fui pra Caminho da Luz em 2020, janeiro de 2020, né? Esse ano faz 5 anos que eu tô na Caminho da Luz. Chegou e a pandemia chegou. Foi, né? Então, assim, esse ano faz 5 anos que eu tô na Caminho da Luz. Cheguei lá como conselheira também. Hoje eu faço parte do Conselho Administrativo da Caminho da Luz, né? Então, assim, muita gratidão, né, cara? O Rodrigo foi muito importante na minha vida. Guilherme me deu oportunidade, assim, gigantesca também lá no Caminho da Luz, né? Então, essas pessoas, elas fazem parte da minha vida. Eu sempre falo e para expandir mesmo, né, as pessoas que foram importantes na minha parte profissional. Tem um podcast que eu sempre assisto, né? Eu não sou produto do meio. Eu discordo. Eu sou as 5 pessoas de quem eu admiro, né? E que me ajudaram na minha caminhada. Então,
E essas pessoas, elas são mutáveis, né? Tem 5 nomes que eu queria falar aqui, né? Eu assisti o podcast de vocês Pode e falar. que falou assim, eu não vou falar o nome de ninguém para não me prejudicar, né? Então, assim, na minha caminhada profissional dentro da dependência química, tá? Dentro da dependência química. Angélica, Padre Ayrton Freire, tá? Rodrigo, Guilherme Valhalver. São 4. E hoje, né, as 5 pessoas que eu me espelho, né, como ser humano, minha mãe, Marta Lucena, meu filho, Miguel Henrique, Sérgio Rodrigues, tá? Meu eterno patrão, né? Foi meu primeiro patrão, mas é o cara que eu me guio como empresário, né? Alcebiades Dantas, meu pai de coração, né? E Dr. Neudo, tá? Pela sua integridade. E Legal. é isso. Massa. Bem. Muito Como bom. é que é tu olhar para trás? Aquela doidinha que tava lá, igual tu falou aí, que tava lá no começo, 46 internações, pulando muro de clínica, prisão e o caramba, e tu olha para trás e vê onde é que tu tá hoje. Nesse momento aí que tu foi lá e fez aí uma timeline aí do teu processo de recuperação, do que você vem conseguindo construir após essa liberdade que é parar com o uso. Como é que é para ti isso aí? Cara, hoje eu fiz as pazes com aquela menina lá. Menina extremamente imatura, né? Cheia de anseios, cheia de desejos, sabe? Cheia de medos, inseguranças, traumas. Hoje eu fiz as pazes com essa criança lá. Eu encontrei essa criança, né? Tem uma bruxúria que eu estudei, né? E que eu levei para uma psicóloga que me acompanhava há algum tempo. E ela disse assim: pega essa criança, vai lá onde ela tá. Você vai sentir o cheiro do local. E eu consegui, né? Encontrar nas minhas entranhas essa criança. E ela estava tão assustada, chorando tanto, com os braços para cima. E eu coloquei ela no colo e falei: ei, eu tenho 44 anos, eu vou cuidar de ti, né? Então isso foi tão importante para mim, eu fiz as pazes com essa menina lá. A gente falou ontem sobre isso, né? Que a dependência química, o que que acontece ali com a gente? Então, ontem teve aqui falando sobre a parte para a família da codependência, né? Programa familiar da É, Despertar, né? Aham. e os convidados que estavam aqui do Amor Exigente, Fato. eles diziam, veja só, o adicto, ele é uma eterna criança. Sim, Ele só para de usar quando amadurece. Eu até fiz uma ligação em. É muito mais fácil do que eu cuidar dos meus filhos, da minha vida, da minha história, da minha casa, do meu trabalho, das mães que hoje, né, de certa forma ali confiam em mim. É muito mais fácil eu arrumar R$ 5, R$ 10. É muito mais fácil. Eu na rua, é horrível, mas é mais fácil. Ah. É difícil a vida. A é mais vida é dura. conhecido. A vida é dura. Desconhecido para mim, para aquela menina, quando eu olho, né? O desconhecido é muito assustador. Demais. Porque eu cheia de medo, cheia de insegurança, né? E isso de R$ 5, de R$ 10, do manguear, do manipular, era só o que ela sabia fazer, né? A vida inteira foi isso, né? E a mulher que eu me transformei hoje, né? Essa pessoa, as pessoas me perguntam assim, poxa, por que que tu tá tão calada? Porque essa sou eu verdadeiramente. Hoje eu sei o que eu gosto de comer, o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de usar, né? Não é mais pro outro. Tá bonito? Não, não. Eu olho lá no espelho, eu tô bem. Isso é legal. Ponto. Isso é legal se encontrar. Autoaceitação. Total. Massa. Importante. E para ti, Leudo, como é que foi? Como é que foi para Eu, ti isso quando aí? for Como é que mesmo. tu para e olha hoje? Como é que foi, não? Como é que é? Como é que tu para e olha hoje para trás, aí faz uma regressão aí há 12 anos e vê o cara que tu se transformou hoje, que chega aqui e tem coragem de falar com toda convicção que está curado, que hoje empreende, que coloca rosa aí, mais de 30 mil rosas para todo o Brasil.
e tal, que teve um investidor que acreditou no teu projeto e chegou e colocou a grana lá para fazer acontecer. O cara que vai e leva uma mensagem voluntária para as pessoas de que é possível. Como é que é? O cara que era o problema ser o cara Tem que um, você é hoje. Paulo, ele fala nisso, né? Na Bíblia, ele fala que quando era menino, ele agia como menino, se comportava como menino, né? E agora, como grande, tem que se comportar como gente grande. E eu era um menino até os 30 e poucos anos. Um menino, completamente, né? Irresponsável. Hoje eu me perdoo. Hoje eu me perdoo. Eu me perdoo, eu consigo me perdoar. Porque eu aprendi com Jesus Cristo, que ele me perdoou e ele levou todas as minhas culpas, enfermidades, tudo junto com ele, né? Junto com ele. É, ele levou toda a minha imaturidade também. Lógico, a gente está em constante aprendizado. Mas eu acredito que, de uma certa forma, eu acredito que a minha vida foi uma busca por esse Deus, por esse Deus. É tão louco isso, porque assim, eu fui criado pela minha avó, e assim, ela fazia com que a gente rezasse o texto todo dia, ia pra missa e tal, e eu aprendi isso. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, e aí entrei no colégio e muito cedo comecei a usar droga, com 11 anos de idade, e no colégio, meu colégio era colégio de padre, era redentorista na época. E no colégio de padre eu aprendi, tinha aulas de filosofia, tinha aulas de religião e eu gostava muito disso. E eu buscava tudo, né? Então eu comecei a gostar de Raul Seixas, comecei a ler tudo sobre Paulo Coelho. E aí depois, com 15 anos, eu tenho uma tia que é espírita, então ela descobriu que eu estava usando drogas, então eu fui inserido dentro do espiritismo, conheci o espiritismo e no espiritismo eu sempre gostei muito de ler. Então, lia tudo, né? Chico Xavier, Kardec, todos os livros e tal. E eu tinha uma busca, e parece que quando eu usava, eu buscava algo que me preenchesse, mas principalmente as drogas psicodélicas. Eu queria ir no limite, eu queria saber onde é que ia dar, sabe? Quase que me matando. Mas eu queria entender a minha própria mente. E nessa busca louca, de preencher esse vazio, que nunca era preenchido, né? Eu consegui preencher com Jesus, com Jesus. E essa busca foi a minha vida quase toda, buscando, né? Na verdade, até os 40 e poucos anos. Faz 3 anos que eu sou evangélico, né? Que eu aceitei Jesus. É engraçado porque quando me disseram assim para aceitar Jesus, eu disse, mas eu já aceitei. Na minha cabeça, né? Eu já tinha aceitado como católico, já tinha aceitado como espírita, já tinha aceitado. Então eu já É tinha. tudo cristão, na realidade, todas as religiões cristãs, né? Cristãs, né? Mas assim, Kardecismo também é mas quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, né? E não existe mais um intermediário, nem Papa, nem Kardec, nem Santo, nem Maria, porque a gente tem acesso direto a ele, né? Então é isso que a igreja evangélica diz, que quando Jesus morreu, o véu que se rasgou. Quando diz isso, é o véu que separava o santo dos santos, que era o tabernáculo, né? E tinha um véu que separava, que ali só podia atravessar quem fosse sacerdote. Então, quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Então, quer dizer o quê? Que quer dizer que a gente tem acesso ao Santo dos Santos. A gente pode ir, como Jesus ensinou, para o nosso quarto e ter acesso direto a ele, né? Através também da palavra dele, né? Então, muitas pessoas conhecem Jesus, falam de Jesus, mas através de quê? Através da palavra dele. Não existe outra fonte, é a palavra dele. Então, as pessoas muitas vezes aceitam só algumas coisas ali, né? E querem fazer uma concha de retalho, né? Pega aqui, aí junta com o livro tal, e junta com o ensinamento tal, e junta com. Cara, estuda a Bíblia. Ali, se tu estudar, ali fala sobre tudo, cara. Fala sobre casamento, fala sobre finanças, fala sobre adicção, fala. Se você prestar atenção e você estudar, porque se você vê os islâmicos, cara, pergunta aí algum islâmico que não leu o Alcorão.
Eles leem, meu irmão, eles sabem decorado. Aí você chega numa igreja evangélica, e aí, cara, tu é o quê? Não, eu sou evangélico cristão. É mesmo? Já leu a Bíblia toda? Cara, a minoria, sabe? A minoria. Eu sou sedento da palavra. Faz 3 anos que eu tô na igreja evangélica, 3 anos que eu me converti, e faz 3 anos eu li a Bíblia já quase 3 vezes. Estou no terceiro ano, vou terminar no final do ano, eu termino a terceira vez. E eu pretendo nunca mais parar. Ler uma Por que vez, a Bíblia como é a melhor maneira de começar? você faz uma oração e pede para o Espírito Santo lhe iluminar, pede para que Deus se faça presente, para que você tenha um entendimento, porque você vai lendo e, na verdade, você não vai entendendo, né? Porque é uma imersão, é como eu te falei, né? Em Romanos 12:2, você tem que fazer uma renovação da mente. Então, não é ir só no culto uma vez por semana. Tem uma frase que diz assim: se tu diz que bota Deus em primeiro lugar e vai ao culto uma vez por semana, Deus não é prioridade, Deus é um hobby. Na praia tu também vai uma vez por semana. Tá. Então a gente vai se aprofundando, vai estudando, lê a Bíblia, oração, né? Devocional, faz uma oração e vai se aprofundando nos cursos, né? Tem muitos cursos, cara. Curso de libertação, cursos de libertação e cura, cursos para casais. E cada curso desse, a gente vai aprendendo alguma coisa. Eu estou fazendo agora, por exemplo, o WayFall, que é a Escola Integral de Formação de Libertadores. E a gente vai entendendo toda essa sequela do ser humano. Por exemplo, a gente vê que Jesus prometeu a abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a vida em abundância não é na outra vida depois da morte, não. A vida em abundância é aqui. Por que a gente não tem vida em abundância? Porque a gente tem muitas brechas que não são fechadas. A gente tem coisas que a gente já carrega dos nossos antepassados, avós, pais, né? E que chegam até a gente. Porque na palavra A tem. parada do jugo hereditário. Existe, né? Tem dizendo lá que Quebrar a maldição. a, Eu vivi isso. ele vai visitar as iniquidades e os pecados dos seus pais até a terceira ou quarta geração. Mas se você continuar lendo esse versículo, ele vai dizer que se você obedecer aos seus mandamentos, ele vai lhe abençoar até a milésima geração. A quebra. Até a A decisão milésima minha. geração. Mas aí tem todo um processo, né? Tem todo um processo. Porque quando a gente fala em libertação, existe o ministério de libertação. Não é só expulsar um demônio, entendeu? Porque na palavra de Deus diz que se o demônio sair, quando ele volta com mais 7. Então, você tem que tratar a raiz do problema. Você tem que ver lá o que é que ele está acontecendo. Por que que tem tantas mortes na família? Por que que tem tanta câncer na família? Sabe por que de onde está vindo isso? Porque é para a gente ter abundância, é para a gente ser feliz, é para a gente ter abundância. Então a gente vai estudando, vai fechando as portas, vai fechando as brechas, através de quê? Arrependimento e renúncia. Todos os profetas da Bíblia, eles vieram pregar o arrependimento. E se não pender para o outro lado, não arrepende. Porque arrepender, quando você vai etimologicamente falar, é pender para o outro lado. Então a gente Arrepende. Para o outro lado. Se ficar Em cima do arrependido muro. no mesmo lado que estava lá, ou em cima do Em muro, cima do cobra muro. de duas cabeças, e aí não tem arrependimento. E aí tem um processo que é arrepender, né? É assumir primeiro, aí depois você arrepende, depois você confessa, porque confessar para Deus, você é perdoado, mas confessar para os homens, você é curado. Tanto é que isso funciona também nos grupos, né, de autoajuda, de mútua ajuda, né? Então, quando a gente está ali, né, a programação fala que a gente coloca a doença para fora ao falar, e a gente recebe o remédio ao ouvir. Isso aí é completamente bíblico, né? Mas eu, Eu acho que É um confessar. Como o católico confessa Eu tô lá, aqui. né, vai confessar Não, eu lá, tô aqui. essa de falar, de Isso, falar do problema e tal. Ele Não, eu tô. isso. Deixa Isso Eu tô é, não, eu tô escutando aqui, isso aqui, eu falo, meu, fui muito desgraçado na minha vida, porque eu passei por muita situação. Teve uma época da minha vida que eu tava, assim, querendo sair do problema do uso, era internado direto, a mulher querendo me largar, e o menino, e não sei o quê, meu Deus, e agora? Não é a igreja. Então vamos para a igreja. Eu já acho que eu me apresentei lá na frente umas 5, 6 vezes. Não, reconciliar com Jesus, lá ia eu. Me colocaram para o batismo nas águas, um monte de vezes, eu tinha um monte de foto do batismo das águas.
Quando eu terminei acho que é MMI, né? O Ministério Sim. Casados para sempre. Casados para Sempre. Quando terminei, eu que dei o depoimento, fiz foi largar a mulher. Foi ali que eu me separei. Quando terminou aquilo ali, eu falei, não tem nada a ver com ela, cara. Vamos embora. Quer dizer, tudo isso, tudo isso, eu fiz em busca de algo que eu não sabia o que era, né? É claro, isso me trouxe muito conhecimento, me fez conhecer gente. Assim, de certa forma, assim, me ajudou muito. Mas nessa época, até as pessoas que eu conhecia no curso, depois eu estava usando droga, eu fui atrás de arrumar dinheiro. Meu irmão, era uma onda, minha vida. Era uma onda, meu amigo. Era uma onda. Porque quando o cara não quer, não adianta. Primeiro que eu chego lá para escutar, entro no culto. Se eu entrar no culto hoje, que hoje toda vez que alguém me convida, eu vou. Toda vez que eu sou convidado, eu vou. Eu vou para qualquer religião. Me convidou, vou lá. A pessoa desacredita, eu chego lá. Opa, tudo bem? Vim aqui. Eu Vamos vou. vamos combinar de ir Só me junto aí. convidar que eu vou. E toda vez que eu chego lá, parece que é para mim. Eu nunca vi isso na minha vida, não. Todo culto ou qualquer outro encontro religioso estão falando para mim. Tem alguém falando lá? É para mim. Eu fico, cara, ainda bem que eu vi. Esse recado era para mim. É interessante isso. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu é certeza. Eu me identifico com essa parada aí. Toda vez. Precisava ouvir isso, né? É. É. Mas eu precisava realmente. Que é a palavra viva, meu irmão. É. A palavra viva. Esse cara tá falando para mim. Todo excesso quando E aí, falta. só continuando aqui da questão do se arrepender, confessar e depois renunciar. Abrir a boca e renunciar. Por exemplo, um adultério, cara, o adultério, ele vai respingar lá nos teus filhos e nos teus netos. Sabe? Um adultério. E as pessoas brincam porque existem os pecados sexuais, que é o adultério, né, que é o sexo fora do casamento. Você quebra uma aliança. Isso é sério demais. Você tem a fornicação, que é o sexo antes do casamento, sexo sem aliança. Você tem a prostituição, você tem a masturbação. Então, são vários pecados sexuais que vai respingar nos seus filhos. Por exemplo, a gente tem o exemplo de Davi na Bíblia, né? Quando ele trai a mulher dele com a Betseba, quando ele trai o amigo dele, né? Trai a mulher, trai todo mundo lá com a Betseba. Olha só o que acontece. O filho morre. Os filhos dele ali começam uma ruína na vida dele. Ele perde o trono, ele sai. O filho dele tenta tomar o trono. A filha dele é estuprada. A filha dele é estuprada pelo próprio filho, pelo irmão. Então, um monte de desgraça começa a acontecer na vida dele. Para E muitos, isso é normalizado. as pessoas não sabem de onde vem. É de capaz, tô com tanto problema na minha vida, não sei de onde é tanto problema, porque eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu conheço gente Sabe? que acha isso normal, gente que não acha legal, outros que sabe estende a história, mas é muito normalizado. Porque realmente Coisa de sério. é estranho, Combina com a minha também, não. é estranho para quem é do mundo, né? Assim, quem tá na doideira, quem tá no uso, quem não conhece ainda Cristo, ver a gente falando sobre isso, falando sobre fornicação, que é sexo antes do casamento, falando sobre aliança com Deus, quando a gente faz uma aliança. Todo sexo é uma aliança. Olha como é sério. Todo sexo você faz uma aliança de sangue, sabe? Então você precisa. Por quê? Porque ali o prepúcio, né, é como se fosse uma aliança e ali existem vasos sanguíneos rompidos. Então você faz uma aliança e faz um laço de alma com aquela pessoa. E você carrega dela, como você fez uma aliança, carrega dela toda a história do pai dela, do avô dela. Então você vai carregando um monte de mazela espiritual que você às vezes não entende, sabe? E aí quando a gente vai estudando isso e a gente vai perdoando, pedindo perdão, confessando, se arrependendo, e você vai limpando a sua vida, e a sua vida vai melhorando aos poucos, e a sua vida vai melhorando aos poucos. Mas é um processo, mas muitas pessoas não querem. E quando o cara tá sempre pedindo perdão, arrependendo e incorrendo no erro novamente. Quem realmente Como é que. é a mesma coisa do curado e do adicto, né? Quem continua ali, eu acredito que ele ainda não foi de coração. Porque quando a pessoa aceita Jesus de coração, meu irmão, e ele sente o Espírito Santo, meu irmão, a vida muda, cara.
A vida muda, eu até me emociono quando eu falo isso, porque é poderoso demais, cara. Não tem como você. Pronto, aí eu ainda tenho um vício, eu ainda tenho uma coisa. Eu quando me converti, eu ainda via muita pornografia, cara. Só que a gente vai aprendendo Aos poucos. aos poucos. Eu fui deixando o processo. E aí depois que eu não via mais pornografia, mas eu ficava ali querendo flertar, ficava querendo ver mulheres nas redes sociais ainda. Nem que fosse, nem que seja, Agora sim, nem que seja do meu tempo. nem que seja de mulher de biquíni. E aí, quando acaba tudo, ainda fica o quê? Pensamentos, sonhos, sabe? De coisas que ainda estão fechando. Eu estou fazendo um processo que a gente chama lá na igreja de alinhamento espiritual. Aí no final do alinhamento, a gente tem a grande renúncia. E a gente vai renunciar todos os pecados e iniquidades dos meus avós, dos meus pais, todos os pecados e iniquidades que eu já cometi. A gente confessa perante a todo mundo e renuncia e se arrepende. E ali a gente dá um reset. Então, É o quinto passo. ali a gente dá um É reset. muito parecido, né? Porque essa mesma sensação de liberdade que ele está falando, quando eu entro em recuperação, quando eu sinto que eu falo assim, eu não acredito, agora vai. Essa sensação. Sim. Essa sensação é quando o cara entra em recuperação, né? É um vigor, fala com Deu ali vigor. 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as coisas acontecendo, a vida andando. O cara nem pensa mais em negócio de droga, nem pensa nada, é só pra frente, é só eu quero evoluir, eu quero evoluir. Essa mesma sensação. É. É muito parecido, só Muito muda mais. Na linguagem. O benefício da recuperação para ti. a liberdade de acordar e eu não precisar de fazer nada para saciar meu vício. Eu só preciso levantar, tomar meu café, acordar e levar meus filhos no colégio. Massa. Acho que é o, sim, para mim é o melhor. Eu vou com minha filha dançando no carro. Acho legal demais isso. Eu não tinha esperança de nada. Tinha acabado para mim, né? E hoje eu tenho tudo isso. Olha aí, eu tenho vocês, eu tenho, né? Eu vi aqui, Esse ó. papo aqui, né? A dona Marta colocou aqui, ó, gratidão por esse programa que emociona, ensina e transforma. Eu já chorei aqui nesse programa, já passamos tanta situação aqui. E a gente começou com, não sabia nem um dia chegar como era e tudo. E hoje a gente vê assim, a gente traz vocês, a gente vê o pessoal, eu vejo o pessoal escrevendo aqui, participando, eu vejo a felicidade de vocês de participar. Sim. Todo mundo que vem acha legal, gosta do ambiente, gosta do papo. Então, assim, eu falo, caramba, é isso. Acho que recuperação é isso, é essa felicidade de viver, né? De conseguir. E depois que eu me encontro, aí vamos lá para o 12º passo, aí vamos lá para a história de transmitir, né? De pregar. De pregar. E o 10º passo, que é continuar fazendo os seus inventários, continuar voltando, né? Continuar revisando, porque Diariamente. diariamente. Não, Então, mas é porque aí, depois que eu experimento tudo isso, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para o outro e falar assim, transbordar, né? Que é eu quero transbordar. mostrar para o outro, aí, meu, tá funcionando para mim, olha como é que eu tô bem, cara, como eu tô feliz. Eu nem preciso mais de droga, eu achava que. Porque eu não conseguia fazer nada se não tivesse droga. Eu não conseguia fazer nada, eu não ia para lugar nenhum. Só que hoje não preciso de droga, não preciso de nada, eu só preciso ir. E massa, Só preciso estar na aqui. fala do Palácio, que ele fala assim, a tua pergunta, depois da tua pergunta, ele falou assim, é a liberdade, né? Porque a única promessa é a libertação dessa escravidão, né? Dessa prisão mental que eu vivia. A única Para promessa, ti, aproveita e já fala para ti, qual é o maior benefício o maior benefício tua é a recuperação? liberdade de vir, cara. O maior benefício é olhar nos teus olhos agora para responder as tuas perguntas. O maior benefício é olhar nos olhos das pessoas, não ter vergonha mais de ninguém. Mas É o maior benefício. Essa liberdade de falar o que eu quero, ir onde eu quero, com quem eu quiser. Hoje eu posso tudo. E hoje eu falo, hoje eu não quero mais a vida que eu tinha. Eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. É, que Paulo diz, né? Paulo diz, tudo eu posso, mas nem tudo me me convém. convém, Tudo eu posso. Porque a gente pode, a gente é livre. Você A sabe que pessoa que... Verdade, porque a pessoa que usa diz assim, eu posso usar. Pois então para. Não pode, ele é escravo. Sim, Né? Nós podemos usar, mas não queremos. quero mais. Então nós mas somos. você sabe o que é mais, né? Para qual é mim, o benefício?
Cara, não tem mais aquela angústia. Irmão, eu sofria demais com a angústia, cara. Angustiado, cara, angustiado, era angustiado. Algo faltava que eu nunca me saciava. E aí eu acordava no outro dia de ressaca, liso, e aí eu me recuperava um pouquinho, passava 1, 2 semanas sem usar e voltava de novo. E aí ficava nesse ciclo, nesse looping. E essa angústia, cara, é, é terrível, meu irmão. É terrível. E aí, me libertar disso, né, chegar até o 12º passo, poder levar a mensagem, né? Para mim, a mais importante para mim hoje é ser um instrumento de Deus para levar a mensagem e fazer com que outras pessoas se inspirem. Porque não adianta pegar a Bíblia aqui e sair falando, pregando, né? Pode até adiantar, mas a pregação maior é as pessoas olharem para mim e ver a Bíblia em mim. Em mim. O exemplo. O exemplo. Por exemplo. Uma semana, Instagram, em cima do que vocês estão falando. Que é tipo assim, não adianta você ser luz se você não ilumina o caminho do próximo. Sim, não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar. É, porque Jesus fala que a luz não é para ficar debaixo da cama, é para ficar lá no poste, né? Então, para iluminar os caminhos. Dos meninos. Cara, não é sobre brilhar, é sobre iluminar. É o poder da atração. Para iluminar, Janaína, começar pelo Leo, deixar você Vai. finalizar. Uhum. Para a gente finalizar aqui com muita luz. Qual a mensagem, Leo, final que você deixa olhando lá para a câmera, para as pessoas que nos assistem ao vivo e que vão permanecer assistindo, porque o episódio fica lá. Na realidade, os nossos episódios têm muito mais visualizações após do que na hora ao Isso. vivo. Ainda tem os cortes que a gente faz. Qual a mensagem você deixa para a galera que nos assiste aí? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E que se você entregar a sua vida a Ele, tudo mais Ele fará. A recuperação não adianta enquanto você não querer do fundo do coração. Se você estiver se enganando, vai continuar e vai voltar a usar. Agora, se você entrega sua vida, né, a Jesus de todo o seu coração, você pode sim e será curado. Mas precisa você querer. Ninguém pode lhe pegar, lhe arrastar, lhe batizar, né, lhe enfiar sua cara na água. Não, você precisa querer. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí quem estiver assistindo, não precisa estar na igreja. Você pode escrever aí nos comentários, né? Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Pronto, o primeiro passo. E aí depois vem o processo, né, de você ir se limpando e buscando ajuda, né? E através disso tudo a gente vai conseguindo se limpar para começar a brilhar, para depois começar a iluminar e um dia você iluminar a vida de outras pessoas. Legal. Bacana. Legal. Janaína, qual é a mensagem que você deixa aí? Eu queria primeiro agradecer a vocês pelo convite. Primeiro me senti honrado, depois senti muito orgulho na minha história. Mas, O tema foi muito decente, muito iluminado por ser recuperação. Uma pessoa que viveu muito tempo, né? Vivendo muito errado, muito insanamente, né? E a mensagem que eu queria deixar era: recuperação é possível, é melhor do que eu jamais imaginei, que não adianta eu pedir ajuda sem ter o real desejo de parar de usar drogas, né? Eu preciso ter esse desejo e alimentar esse desejo todos os dias com pensamentos bons, né? Eu preciso amadurecer emocionalmente, né? As minhas emoções, elas me confundem muito. Eu preciso dar nome aos meus sentimentos todos os dias, né? E físico, mental e espiritual, tá? O que é que eu posso trazer para a minha parte espiritual? Religião, meditação, as minhas emoções, qualidade dos meus relacionamentos, quem eu quero perto de mim, como eu trato as pessoas.
O termômetro da minha espiritualidade é como eu venho tratando as pessoas à minha volta. Né? Eu só tenho uma única certeza na minha vida. Depois que eu mudei, as pessoas à minha volta melhoraram muito. Elas ficaram muito bem. Né? Então, assim, recuperação é possível, precisa pedir ajuda. Tem muitos grupos de mútua ajuda espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, assim, começa por pedir ajuda, que funciona. Eu sou um milagre. Deixa eu fazer parte da sua vida, do seu milagre. Valeu, Janaína. Legal, Queria- muito bem. Queria pedir a oportunidade de, no final, fazer uma oração aqui. Na hora. Vamos sim, vamos sim. Na hora. Palácio. Queria agradecer a todos vocês que ficaram até esse momento aqui do Pode Despertar, né? Lembrar vocês de seguir o nosso canal. Estamos aí chegando a 1000 seguidores lá. A gente está em busca desses 1000 para melhorar aí a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas, né? E também que sigam a gente lá no Instagram. E assim, eu escutei muito isso essa semana. Eu fiz um vídeo, eu escutei ontem, estou escutando hoje. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor, né? Então, tem que sempre lembrar que a única pessoa que vai mudar para você é você mesmo. Não é a pessoa do seu lado que vai mudar, não. Eu nunca vou mudar o Marcelo. Só ele pode mudar ele, só eu posso me mudar. E quando você pensa em mudar e consegue, meu amigo, não tem coisa melhor nesse mundo, não. Marcelão, Agradecer as pessoas que nos assistiram, mas fazer um agradecimento especial para a Janaína, sim, ao agradeço. Leudo, que Sei. vieram aqui engrandecer esse episódio, né? Eu achei muito legal a gente trazer o Leudo aqui, porque é uma visão diferente, Sim, né? Em alguns momentos, eu até o provoquei para que ele falasse mais justamente para que as pessoas escutassem uma Entendam, né? visão diferente, que é importante. e ter outra oportunidade, né? Claro, cara, Abrir o leque de opção. Vários por caminhos. que eu vou me satisfazer com pouco quando pode muito mais? Né? Então é isso, né? Agradecer demais a presença de vocês. Episódio muito especial. E o Leudo pediu para fazer uma oração aqui para a gente encerrar esse episódio. E eu vou convidar você que está aí em casa, participa com a gente dessa oração que o Leudo vai dirigir aí. Fica à vontade, Leudo. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça e agradecer. Senhor Jesus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de levar a tua palavra, mais essa oportunidade, Senhor, de falar do teu nome, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, tantas e tantas pessoas que assistem esse programa, que o Senhor possa tocar o coração de cada uma delas, principalmente daquelas que estão precisando da recuperação, Senhor. Precisando ser libertos, precisando ser curados, Pai. Que o teu sangue, Pai, possa remir. Que o teu sangue, Pai, possa curar. Que o teu sangue, Senhor, possa libertar tantas e tantas pessoas que estão assistindo esse episódio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro cura, eu declaro libertação. Em nome de Jesus, eu declaro prosperidade, eu declaro famílias felizes, famílias restauradas, casamentos restaurados. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro felicidade na casa de cada um que está assistindo, na minha casa, na casa da Janaína, na casa do Marcelo, na casa do Palácio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Nos leva para casa em paz. Leva essa mesma paz para cada um que está assistindo. Abençoa as nossas famílias e abençoa a nossa vida. Amém. Amém. Valeu. Vamos encerrar ali dando um salve. Pedido especial da produção aqui. Esse episódio foi muito bacana, a gente teve muitas mensagens. Legal. E aí pedi uma força aqui para todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que vai assistir depois do ao vivo. Se cada um para compartilhar para 5 pessoas, a gente faz uma rede muito grande, uma força de divulgação, divulgar essa palavra, divulgar essa mensagem. Então, eu conto com vocês que estão assistindo a gente, eu fico aqui escondidinho, mas vamos ajudar, galera. Vamos compartilhar, vamos mandar para todo mundo que precisa ouvir alguma dessas mensagens. Obrigado. Valeu. 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 Valeu, galera. Muito obrigado. Forte abraço.